e 1 minuto. Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira. Hoje, dia 18 de outubro de 2014. Um programa apresentado por Felipe de Souza, com a participação especial dos professores L'Oreal Rocha e Manuel Gandra. Todos os sábados, neste horário, 20 horas, fuso horário do Brasília, Distrito Federal, Brasil. Um programa que vai lá pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e também pode ser escutado pelo site da Gazeta Vale Paraibana. Pois é, amigos, boa noite, professor L'Oreal, boa noite, ouvintes, boa noite, professor Gandra. Boa noite, ouvintes, boa noite, Felipe. Boa noite, L'Oreal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes das rádios aí que estão nos ouvindo. Estamos de volta, finalmente, depois de uma volta por Portugal. A cultura já estava com saudades de vocês, viu, amigos? Bem, professores, vamos lá. Bem, agora depois, então, desse passeio cultural, não é isso? Porque não foi um passeio de brincadeira, para ir brincar, visitar o parente aí na praia. Realmente vocês foram conhecer culturas, não é isso? Isso, o Rotas é um programa de, vamos falar assim, de turismo, né? Embora não seja turismo convencional, são visitas guiadas. E o Rotas do Sagrado existe há mais de 20 anos em Portugal. Uhum. E ele foi criado pelo Gandra. Certo. E nós levamos a primeira turma totalmente brasileira para fazer o circuito. No Rotas nós fizemos o circuito templário, uma parte do circuito templário, com o fito com o objetivo claro de levar as pessoas a conhecerem não só um pouco mais da história de Portugal, mas sobretudo dessa história que une Brasil e Portugal. Isso. Né? E nesse aspecto o Rotas é todo baseado em cima de pesquisas documentais, de fontes. Então ele pega iconografia, arte simbólica, documentos primários, enfim, escultura, pictórica. Tem uma análise e uma abordagem muito rica, né, sobre todos os aspectos.
E o pessoal gostou bastante. Eu tenho certeza. Que nós já temos, para o próximo Rotas do ano que vem, que nós queremos fazer o circuito ligado à festa dos Tabuleiros lá em Tomar, né? A festa acontece de poucos em poucos anos, e o ano que vem é a data da festa dos Tabuleiros. Então nós vamos levar uma equipe lá para a festa dos Tabuleiros e vamos montar um outro roteiro também. Muito bom. Eu conheço a festa dos Tabuleiros Tomar. Eu conheço bem Tomar, muito bem. Eu conheço bem a história, tenho inclusive família lá em Tomar. Bem, amigos, professores, nós vamos dar então continuidade ao tema sobre os reinos desaparecidos e os povos condenados. É isso, não é? Sim. Em 1984 foi assassinado no Rio de Janeiro o jornalista alemão Karl Brugger, que escreveu um livro chamado A Crônica de Acacor. Um best-seller que trata de um assunto ligado a lendas e tradições na Amazônia, lendas que falam de uma antiga civilização desaparecida antes do descobrimento do Brasil. Professor Ariel, você poderia nos dizer algo sobre isso, ou seja, sobre o mistério das pirâmides amazônicas? Posso. Antes de nós falarmos da questão ligada às pirâmides, é interessante voltar a essa questão do Karl Brugger, né? Porque teoricamente ele é assassinado no Rio de Janeiro por um assaltante bêbado, digamos assim, né? Mas o arqueólogo Aurélio Abreu, no livro dele, foi lançado pela EMOS, que é o Reinos Desaparecidos, Povos Condenados, que a gente está utilizando, inclusive, o nome, né, da parte desses programas para fazer referência a essa obra do Aurélio, que hoje os jovens pouco conhecem e raramente se divulgam esses assuntos atualmente no Brasil, né? A Crônica de Acacor, o Brugger deixou um livro muito curioso, chamado Crônica de Acacor. E, em razão desse livro, ele é assassinado, né? O curioso é que esse livro não foi publicado nunca em português do Brasil. O Gandra, acho que tem uma edição dele em português de Portugal. Mas no Brasil... tá aqui mesmo junto a mim. Pois é. Foi impresso em 1980. Qual foi a editora Bertrand, Livraria Bertrand, está esgotado, completamente esgotado, não se encontra. Só poderia ser da Bertrand. Eu já tentei fazer essa pesquisa, só com muita sorte em sebos. Não acha esse livro. E é uma coisa interessante, porque além dele não ter sido publicado no Brasil, ele foi proibido, né? E mesmo a versão alemã do livro, ela foi proibida de ser vendida no Brasil. Então isso é estranho, né? Isso deve significar efetivamente que é um rastilho de pólvora aí por alguma razão. Mas nenhum editor brasileiro se dispôs a publicar esse negócio. Em 1971, numa rua de Manaus, teve um piloto da Swissair chamado Ferdinand Schmidt, que conversava com um membro da tripulação em alemão, quando ele foi abordado por um indivíduo esfarrapado, um mendigo, né, que, falando alemão, pediu para ele para pagar uma alimentação para ele, pagar uma refeição. E o Schmidt levou um susto muito grande, porque o pedinte informou que ele era nativo de uma região do interior da Amazônia. Então seria um índio amazônico, né? Filho de uma índia e de pai alemão, né? E esse indivíduo se apresenta como Tatum Canara, né? Esse Tatum Canara, que era, portanto, um mestiço brasileiro, mãe índia e pai alemão, informa que a tribo dele era chamada de Uga Mugala, e que entre os anos de 39 e 41 esse povo recebeu na Amazônia um contingente de 2.000 soldados alemães enviados por Hitler. Querendo ou não, existe uma
se isso é verdade ou não, e há uma crítica muito grande ao Tatum Canara por essa história, né, e assim como ao Karl Brugger, o fato é que a gente sabe efetivamente que houve um contingente nazista grande que veio para as Américas. Na Argentina isso ficou muito divulgado, né? Mas nós temos até hoje, eu especificamente tenho algumas fotos de cruzes nazistas na Amazônia, fotografados junto com índios, né? Então, mas o Tatum Canara fala que, então, entre essa data de 39 e 41, chega à Amazônia 2.000 soldados alemães. E segundo o Tatum Canara, esse contingente alemão permanece durante muito tempo na região, ou pelo menos até 1945, aonde alguns indivíduos retornam para a Alemanha. Entretanto, outros alemães preferiram ficar entre os indígenas, casando-se com os mogulalas, né? E esse, então, o Ferdinand, então, o que ele faz? Ele paga a comida pro Tatum Canara e começa a conversar com o Tatum Canara. Tempos depois, ele retorna para a Suíça e ele relata essa conversa totalmente estapafúrdia a esse alemão, ao Karl Brugger, que era um repórter de uma revista alemã. E o Karl Brugger, então, fareja como jornalista que aquela história é uma história interessante. E vem atrás, vem para o Brasil, procura o Tatum Canara, viaja até Manaus e contata o Tatum Canara. Tá? A princípio, segundo o Tatum Canara tem uma personalidade recolhida e não quer falar sobre aquele assunto. Né? O Brugger, então, insiste com ele e aos poucos ele vai obtendo informações do Tatum Canara e vai gravando essas informações. Tá? E em 1972 ele viaja então com o Tatum Canara para o interior da Amazônia, onde eles têm o objetivo de encontrar uma cidade pré-colombiana. Essa cidade, além dela ser pré-colombiana, mas dentro da Amazônia brasileira, não é da Amazônia colombiana, essa cidade tinha a particularidade de ainda ser habitada por descendentes dos construtores dessa cidade, que ninguém sabe quem é. Né? E nessa cidade, o Tatum Canara fala que ainda existem ruínas de templos, de pirâmides, etc. Já se foi encontrado ruínas, efetivamente, dentro da Amazônia brasileira, de templos, de construções, etc. Tal. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Uma parte dessas ruínas foram estudadas pela bisneta do presidente Roosevelt, a Anna Roosevelt, e também por outros pesquisadores. Isso saiu inclusive em artigos da Science, portanto não é um dado empírico. Né? Isso é uma coisa real. Quando o Brugger volta para a Alemanha, em 76, ele escreve o livro dele, a Crônica de Akakor, onde, de certa forma, a base do livro é esse contingente nazista que está no Brasil e entra em contato com os mogulalas. Depois que o livro foi lançado na Alemanha, surge uma tradução nos Estados Unidos que é editado pela Dell Books. E esse livro tem um sucesso gigantesco. O Erich von Däniken, o Erich esteve no Brasil há uns 3 anos atrás, mais ou menos. O Erich von Däniken ajuda muito no Brasil em relação à divulgação desse livro do Tatum Canara. Né? E o Brugger, curiosamente, abandona a carreira dele de jornalista na Alemanha e vem para o Brasil em busca dessa cidade misteriosa. Eu vejo que, de certa forma, no século XX, pouco tempo depois, nós temos praticamente a mesma situação que vai acontecer com o Percy Fawcett, né? Que sai da Inglaterra, perde-se ali pela Serra do Roncador, porque aonde estão, teoricamente, essas pirâmides que o Tatum Canara fala que existem, elas estão na Serra de Parima. Né? A Serra de Parima, ela faz um entrecruzamento com a Serra do Roncador, no Mato Grosso. Então, de certa forma, fica tudo mais ou menos ali naquela região. Eu tenho um livro também que nós vamos, no próximo programa, falar alguma coisa sobre os Incas.
o fundador do monastério teúrgico do Roncador, Udo Oskar Luckner. O Udo fala que é iniciado nos Andes, através de um povo inca, e ele descreve, no livro dele chamado Minha Iniciação Inca, ele descreve onde ele vai andando pelos Andes com a esposa dele, em que ele vai encontrar com os mestres das Montanhas Geladas, exatamente dentro de uma cidade, dentro de um palacete completamente perdido, em ruínas, de uma cultura muito antiga. E segundo ele, essa cultura estava diretamente ligada com essas lendas de cidades perdidas que o Brasil vai manter e que pela América Latina, de certa forma, a gente teve. Em 77, portanto, quando o Brugger, voltando, quando ele vai a Manaus, onde ele entra em contato novamente com o Tatum Canara, o Tatum Canara faz a ele várias revelações. Uma dessas revelações é de que ele era um príncipe da tribo Mogulala, e de que na região dessa tribo existem 3 cidades habitadas pelo seu povo: Acarrim, Acacor e Acanis. Então essas 3 cidades, o livro do Brugger chama-se As Crônicas de Acacor. Acacor é uma dessas 3 cidades. Em Acarrim, segundo o Tatum Canara, vai existir um objeto muito antigo, entregue há milhares de anos pelos sacerdotes Mogulalas por deuses, por extraterrestres, vindos do céu. E de acordo com essas tradições, esses objetos começariam a cantar quando os deuses retornassem novamente. Segundo o Tatum Canara, recentemente esse objeto emitiu um ruído semelhante ao que fazem os enxames de abelha. E eles interpretavam que isso seria um tipo de um sinal de que o retorno dos deuses estava próximo. O von Däniken, entusiasmadíssimo com essas notícias, vai entregar ao piloto da Swissair, ao Schmidt, encarrega o Schmidt de acompanhar o Tatum Canara até Acarrim e obter esse objeto misterioso cantante. Então eles organizam uma expedição, etc. tal, e é indicado para isso um arqueólogo brasileiro, que é o Roldão Pires Brandão. O Roldão Pires Brandão se encontrava em Manaus e, naquela altura, ele vai realizar essa expedição. Durante a 5ª reunião mundial da Sociedade de Astronáutica Antiga, realizada em 78 na cidade de Chicago, o Däniken relata esses fatos, informando aos participantes sobre a expedição e que brevemente entraria em contato com extraterrestres. Então, uma situação meio estranha, a razão pela qual o von Däniken noticia isso em Chicago, em 78. Mas, enfim, o fato é que poucas semanas depois, a revista Céus Antigos, que é uma porta-voz da Astronaut Society, no volume 5, no número 4 de outubro de 78, ela apresenta um comunicado assinado pelo próprio Däniken, em que narrava os problemas criados por Roldão. E acontece uma situação curiosa. O Roldão, que era aquele arqueólogo brasileiro, o Roldão Pires, ele acaba sendo baleado, teoricamente, pela sua própria arma e por um descuido do manuseio. Então ele, de certa forma, fica impedido de prosseguir viagem, e o Schmidt continua a viagem. Mas a expedição, de certa forma, mas não atinge o objetivo. Quando o Däniken deixa claro que o Roldão se fere intencionalmente para forçar o retorno da expedição, porque a sua intenção era enviar de novo o Schmidt junto com o Tatum Canara em abril de 79, acontecem alguns percursos e acaba que essa expedição nunca vem a ser efetivamente efetivada. Concluído. Nessa mesma ocasião, saem rumores muito grandes de que um grupo inglês já estava tentando chegar às ruínas de Acarrim e de Acacor, partindo da Venezuela. Evidentemente que é algo de repente suspeitável, dado que
o próprio Däniken noticia de viva voz isso nos Estados Unidos, né, em Chicago. Mas o fato é que há rumores, sim, de que há uma outra expedição que parte da Venezuela. O Roldão, com medo de perder a primazia dessa descoberta, comunica à imprensa a existência de pirâmides. Segundo ele, várias pirâmides já tinham sido avistadas pelo próprio Karl Brugger em 1972. Então o Roldão, com essa tática, ele consegue que vários jornais e revistas importantes e uma rede de televisão comuniquem a descoberta dele para o mundo inteiro. Tá? Aí o que vai acontecer? Eles fretam aviões e realizam uma série de voos na Serra do Gupira, que é uma região do Alto Rio Negro. Tanto é que a revista Veja, em 1979, ela traz uma reportagem em 5 páginas, em cores, mostrando estruturas de forma piramidal cobertas por vegetação. Né? Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro dessa revista, dessa reportagem. Até hoje corre, né? A gente encontra ainda pela internet a capa e esse tipo de foto. Né? Até há bem pouco tempo eu ainda tinha esse original na minha mão. E devo ter, se não me engano, lá embaixo, na sala onde eu guardo os livros, que eu tenho mais de 10 mil livros, L'Oreal. Nossa. Eu tenho uma biblioteca muito grande. Mas eu acho que ainda devo ter lá embaixo. Se por acaso ninguém ao limpar lá embaixo jogou fora porque não joga sem minha autorização, ainda devo ter lá embaixo. Essa revista. Isso é muito bom, porque assim, eu só tenho cópias se eu encontrar, eu te mando, viu, Ariel? Tá, sim. Pois é, esse artigo da Veja, e até hoje eles de certa forma ainda continuam mantendo, mas as fotos são as da Veja antiga. Né? Porque depois desse negócio, esse assunto ficou meio que proibido fazer essas fotografias aéreas. Mas hoje, com as fotos de satélite, já existem outras fotos também, nós vamos falar disso no próximo programa, que mapeiam a Amazônia brasileira, ainda a Amazônia brasileira, e mostram de fato vestígios de civilizações. Além dessas pirâmides, tem outras construções muito grandes e muito, muito diferentes mesmo de tudo aquilo que existe. Depois dessa reportagem que a Veja faz, começa a surgir uma série de bochichos, notadamente de especialistas, que declaram enfaticamente que os indivíduos estavam tomando por pirâmides coisas que eram simplesmente morro. Ora, pelo amor de Deus, mesmo essas fotos da Veja antiga, a gente vê que aquilo não é absolutamente morro. Né? Não é porque a formação piramidal é tão perfeita que é difícil a natureza ter feito um morro daquele jeito. Né? E isso vai completamente contra a própria topografia da Amazônia, né? Porque quando você sobrevoa a Amazônia, a gente do alto não consegue identificar nenhuma forma específica, porque a Amazônia é uma floresta absolutamente densa. Né? Então, o Däniken não aceita a negativa desses especialistas. Quando eles falam que não, aquilo é morro, não é pirâmide, não é nada. E no volume 6 dos Céus Antigos, que também em 79, ele escreve um artigo que fala que Acarrim existe e coloca uma fotografia de uma formação piramidal. Não se sabe de onde é essa fotografia que o Däniken apresenta, né? Mas nesse texto que ele apresenta, ele narra a última tentativa que é levada a efeito pelo Schmidt, o piloto da Swissair, com o Tatum Canara, né? Em que o Schmidt fala que depois de uma jornada muito longa e próximo ao que parecia ser a entrada da cidade de Acarrim ou de Acarcor, o Tatum Canara encontra-se com um nativo que o abraçou. Eles conversam durante um bom tempo. Depois disso, o Tatum Canara informa que o recém-chegado era o Ramos. Ele fala que o nome do índio é o Ramos, que é o comandante em chefe dos guerreiros Mogulalas, e que ele trazia uma ordem do alto sacerdote, o Tatum Canara, acerca do casamento do Tatunca com uma princesa destinada a ele, ao Tatunca. E o Schmidt observa aquilo tudo, né?
Enquanto o Schmidt descreve essa situação, ele descreve então que esse índio Ramos é um índio de uma cor muito forte, uma cor acobreada, tem cabelos negros e olhos verdes. É um tipo de índio, por exemplo, que não é comum. Não é característico da região. Não é característico da região. E o Tatunka explica ao Schmidt que ele não pode continuar o caminho a Carrim, porque ele não deseja aquele casamento, além do que ele já estava casado em Manaus com uma branca. Então é uma situação estranha, né? O Ramos notifica ao Tatunka que ele vai casar com uma princesa daquela localidade, e o Tatunka fala para o Schmidt que não quer casar. Como ele não quer casar, pronto, eles têm que ir embora, não entram na segurança, né? Na cidade, desculpe. Então, se o Schmidt quisesse, ele poderia seguir o Ramos até a cidade, mas o Tatunka nesse caso não garante a segurança, né? Então o Schmidt resolve que vai seguir o Ramos até a Carrim, mas o Tatunka recusa a dar permissão a ele, alegando que se ele retornasse a Manaus sem companheiro, ele é preso e acusado de tê-lo como morto. Então a própria atitude do Tatunka e do Ramos é uma situação meio estranha, né? Diante dessas ameaças, o que o Schmidt faz? Ele volta, claro, ele não tem outra alternativa. E, curiosamente, dias depois, o bote dele naufraga no Rio Negro. E ele perde completamente o equipamento, a filmagem, tudo. E esse assunto do Schmidt entra no rol do esquecimento, cai em águas de bacalhau. Em 81, quando o Karl Brugger volta no Rio de Janeiro, acompanhado pelo Tatunka Nara, ele vai convidar o cineasta Orlando Senna para acompanhá-lo até as Cidades Perdidas. E num artigo, o Orlando Senna publica um artigo em 82 na revista Transe, em que ele justificava que a expedição não foi a cabo, não se realizou, porque novamente o Tatunka não garante nenhuma segurança à equipe, né? Então é uma coisa estranha, porque ele vem, chama as pessoas, levam, chega lá, ele não apresenta. Em 3 de janeiro de 84, esse assunto fica encerrado definitivamente, porque o jornal Estado de São Paulo, na edição de janeiro de 84, ele publica um artigo assinado por um correspondente do Rio de Janeiro, em que são apresentadas algumas equações que resolvem essa questão ligado ao nome do Tatunka Nara, né? E aqui volta à baila o mestiço, que é o Tatunka Nara, e o Estado de São Paulo, pela primeira vez, fala que o Tatunka Nara é um ex-marinho alemão, neurótico de guerra, que fica na Alemanha, se estabelece na Alemanha e cria essa história fantástica das cidades, enganando todo mundo, etc. Tal, e é por isso que ele nunca leva ninguém a lugar nenhum. Bom, com essa situação, efetivamente, do Estado de São Paulo, de certa forma, naquela época, a partir de 84, o Estado de São Paulo põe uma pedra nessa situação toda, né? E isso culmina, evidentemente, com o assassinato do Brugger no Rio de Janeiro, tá? Se a história é verdadeira ou falsa, que o Brugger leva isso para a Alemanha Oriental, cria um documentário, um filme, etc. Tal, não se sabe. O fato é que há 4 pessoas que testemunham essas situações. O Tatunka Nara, que está vivo até hoje, o Brugger morre, o Schmidt, que ao que tudo indica e ao que eu sei ele ainda também está vivo, e o Roldão Pires Brandão. Os 3 estão vivos, o Brugger está morto. Se isso é um romance policial ou não, essa realidade é diferente, mas o Tatunka Nara atualmente em Manaus, dizem, eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela, dizem que o Tatunka Nara está passando, tem um indivíduo em Manaus que tem se encontrado sistematicamente com o Tatunka Nara, e o Tatunka Nara está passando a ele todos os dados ligados a essas cidades que ele forneceu ao Karl Brugger. Ainda não está publicado ainda. Não está publicado. Esse indivíduo que está fazendo todo esse arquivo,
tem muito receio dessas coisas, exatamente que esse assunto é um assunto que no Brasil sempre foi um assunto delicado, e ele tem medo de ser morto mesmo. Certo. Né? Então ele não se identifica como, né, como não deixa veicular o nome dele de jeito nenhum. E está à espera de alguém para financiar um documentário, né, porque ele quer colocar essa coisa dentro de um documentário. O que eu acho que é uma coisa meio improvável no Brasil, que ele vá conseguir algum financiamento remoto. Mas, enfim, essa história ligada às pirâmides, né, do mistério dessas pirâmides amazônicas, ela está ligada a toda essa história, a parte dessa história do Grüger. Então esse é um contexto curioso que a gente não pode esquecer de levar em consideração. Sem dúvida. Eu acho que a gente deixa esse assunto mais para adiante depois. Mas o fato é que há sim fotos que provam, fotos de satélite que vêm demonstrando a existência de construções ali na Amazônia. Né? E o Tatu Canara continua ativo. Então, se o cara é um lunático alemão ou não, ele permanece aí até hoje, né? Está casado, tem filho, tem família, tem endereço fixo, tem tudo lá. Bem, professor Gandra, existe uma única versão do livro, como você falou, que está aí do teu lado, não é isso? A Crônica de Acacoco foi publicada em Portugal então, não é? Não é isso, Gandra? Alô, Alô, professor Gandra? Alô? Acho que o Gandra não está online. Eu estou online aqui para mim, mas acho que ficou. Não está, eu dou uma saidinha. Mas então, L'Oréal, como eu te falo, isso aí sempre nós falamos aqui, né, que são assuntos que realmente são difíceis de abordar, porque existem muitos interesses escondidos atrás, por exemplo, desse contingente alemão que segundo o Latastes foi visto ter presença na Amazônia, né? Mas hoje, por exemplo, nós sabemos inclusive que não falo no que diz respeito a um contingente armado, né, mas nós sabemos que muitas ONGs hoje proliferam nessa região. E realmente tem muito local desconhecido, pelo menos dos brasileiros, né? Desconhecido, muita coisa desconhecida dentro dessa enorme massa dentro dessa enorme massa que não é do conhecimento do povo, né? Do brasileiro, ou pelo menos não chegou ao conhecimento dele, não é isso? É isso. A Operação Prato, que a ufologia brasileira vem divulgando, né, há muito tempo, foi até o governo federal. Os ufólogos brasileiros têm feito um trabalho muito grande para o governo brasileiro liberar todos os dados da Operação Prato. Né? Segundo os registros da Operação Prato, por exemplo, há alguns coronéis, alguns brigadeiros, alguns aviadores da Operação Prato que veem essas pirâmides na Amazônia. Né? Então, uma das coisas ligadas a esse sigilo em cima da Operação Prato, para além da questão ufológica, etc. Tal, está essa questão dessas civilizações na Amazônia. Né? Então, olha, para a gente ter uma ideia de registros assim muito remotos, onde a gente encontra evidências, não só ufológicas, mas evidências de que há inúmeras outras registros de povos que habitavam o interior do Brasil. Existe um pesquisador brasileiro, que é o mineiro Antônio Lopo Montalvão. Ele fundou uma cidade chamada Montalvânia, e ali ele desenvolveu um trabalho memorável de pesquisa em diversas grutas do Brasil, onde ele foi catalogando registros rupestres, por exemplo. Né? Um desses registros que a gente tem, que ficou muito famoso, que é a Pedra do Ingá, na Paraíba. Então, hoje a Pedra do Ingá é objeto de várias pesquisas arqueológicas. O próprio Gabriele Baraldi, que nós havíamos falado sobre ele,
que é um dos indivíduos, uma das pessoas que é um grande amigo do Aurélio Abreu, do arqueólogo Aurélio Abreu, que que pesquisa aquela cidade perdida de Ingrejil e outras cidades também que estarão inclusive contidas naquele manuscrito 512 da Biblioteca Nacional, né? O Gabriele vai fazer um estudo grande sobre a Pedra do Ingá, e ele fala que a Pedra do Ingá hoje ela está deitada, né, um painel muito grande esculpido na pedra. Ele fala que a pedra originalmente ficava em pé, esse conjunto extremamente complexo, né? Então a gente tem atualmente uma sequência de acadêmicos que vem fazendo várias pesquisas arqueológicas, pesquisando coisas totalmente estranhas. Há uma pesquisa que foi feita na região, no estado de Utah, nos Estados Unidos, em que demonstrou-se uma antiguidade de pegadas calçadas de botas fossilizadas. Tá? Essas botas elas esmagaram um trilobite. O trilobite é uma espécie de inseto pré-histórico que viveu durante a era paleozoica. Portanto, ele foi extinto há 240 milhões de anos. Uhum. Então existe essa pegada fossilizada, uma pegada de 500 milhões de anos, na região de Antelope Springs, isso é uma região que fica mais ou menos a 43 milhas da cidade de Delta, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e essas pegadas medem 32 centímetros e meio por 11. Então você veja que é um pé gigante, né? Esse tipo de marca, por exemplo, foi encontrado também em Tocantins. Em Tocantins nós temos marcas fossilizadas de pegadas de homem cujo pé tem 60 centímetros. É um homem com um pé de 60 centímetros, evidentemente que ele tem que ter mais de quase 3 metros para esse tipo de pé, né? Então esses pés existem também no Tocantins, dentro das rochas. Desde que essa pegada em Utah foi encontrada pelo pesquisador William Meister, modificou-se a ideia de que que antes os pesquisadores falavam que não havia nenhuma civilização nas Américas, né? Evidentemente que uma pegada fossilizada e de bota de 500 milhões de anos atrás tem que se rever esse conceito, né? Então, a partir desse momento, não se coloca mais em dúvida pelos pesquisadores de que alguma coisa aqui começa a acontecer, tá? Notadamente por conta disso. O calcanhar esquerdo, a pegada é dupla, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo. O pé esquerdo tinha essa singularidade, ele estava esmagando um trilobite, né? Então, efetivamente, isso aí é uma prova mais do que contundente, porque poderia-se até questionar a pegada, mas se o animal também era um animal daquela época, então isso aí, uma coisa reforça a outra. A partir desse momento, muitos autores ousam romper essa camisa de força, né, que o meio acadêmico coloca, de que as Américas não eram habitadas. E você deve se lembrar que houve autores que foram muito criticados, por exemplo, o Luiz Pauls, o Jacques Bergier, né, naquele livro magnífico que foi a obra O Despertar dos Mágicos, em que eles já traziam essas questões da discussão da existência de povos antigos nas Américas. E o Däniken também foi um cara que, no contexto europeu e mesmo no Brasil, né, ficou muito famoso com aquele livro dele, Eram os Homens Astronautas, né? E naquela altura, essa série toda era chamada a série do realismo fantástico. Depois veio o Peter Colosimo, o Jacques Charrot, o Kish Cardinale, o Raymond Drake, o Andrew Thomas, enfim, muitos outros vieram dentro dessa linha chamada do realismo fantástico, em que o passado desconhecido da humanidade e, notadamente, o passado das Américas começa a ser revelado, né? E nós temos um afluxo de cientistas grandes que vão estudar, por exemplo, entre outras coisas, as linhas de Nazca, né, onde eles começam a fazer vários estudos ali, e essas civilizações que habitavam
América Latina, e é interessante porque ainda há uma restrição grande, né, em relação à existência de civilizações avançadas no Brasil. Já não se discute que essas civilizações existiam no Peru, na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, na Bolívia, etc. Mas no que diz respeito ao Brasil, o veto ainda é grande. Ora, não faz o menor sentido, né? Porque se nós temos civilizações avançadas no mundo inteiro, pré-históricas, por que razão não haveria de ter no Brasil? Nós temos inclusive alguns registros do Instituto Geográfico e Histórico do Estado do Amazonas, onde um pesquisador, o coronel Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele colocou muito bem, né, que nos rios, no Rio Amazonas, esse tipo de pintura rupestre, de petroglifos, que podem ser encontrados no Rio Urubu, no Itacoatiara, no Oriximiná, no Óbidos, no Alencar e outros tantos sítios que realmente colocam como já havia sido habitado por povos muito na antiguidade, né? Pinturas rupestres, inclusive, inscrições rupestres encontradas em todo o continente, né? Americano e continua no Brasil. Então, com certeza, e a quantidade de inscrições rupestres que existem no Brasil, por exemplo, a Pedra do Ingá, né, só para a gente ter uma ideia do tamanho dela. Ele é um bloco de pedra esculpido que tem 23 metros de comprimento por 4 metros de altura. Está lá na Paraíba, para quem quiser ver. Então. Lá no chão. Isso sem contar que nós temos na Paraíba, nós temos em Campina Grande, nós temos em outras localidades da Paraíba também, tem as grutas de Montalvânia, tem rincões arqueológicos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, inclusive, existem ruínas de muros que estão presentes até hoje, né? E não são muros do período colonial, né? São muros que ainda não foram estudados, né? A região da Serra do Roncador, no interior do Mato Grosso, a região de 7 cidades, que tem um museu do homem americano, né, que é a Neide Guidon, lá no Piauí, o estado do Pará, o estado do Amazonas, o estado de Goiás. Nós temos inscrições, sítios de arqueoastronomia em Santa Catarina, que vem sendo estudado há mais de 20 anos. Sítios absolutamente fantásticos, semelhantes ao que nós vemos, por exemplo, no Peru, né? Então, já tem, claro que há vários estudos, tem estudos de cidades no interior da terra, né, que os índios faziam, isso sem contar as pirâmides de conchas que foram encontradas no Brasil, pirâmides de concha, elas não são feitas de pedra, né? Então, a Pedra do Ingá tornou-se, pelo tamanho talvez do monumento, né, na Paraíba, um monumento riquíssimo. Agora, dizer que o Brasil não tem efetivamente nem vestígio, né, próximo à Pedra do Ingá, por exemplo, nós temos uma localidade chamada Saltos do Riacho Fundo, onde são identificados diferentes tipos de ideogramas que também já foram pesquisados pelo Gilvan de Brito. E esses ideogramas, eles têm uma similaridade muito interessante com os ideogramas que aparecem na Pedra do Ingá, né? E existem alguns ideogramas brasileiros que têm um formato praticamente idêntico a algumas figuras que aparecem em cidades da Rússia. Você veja que é uma coisa muito, muito curiosa, né, esse tipo. Então a gente tem também em outras regiões da Paraíba uma sequência de inscrições rupestres. Na Pedra do Picuí, por exemplo, é um outro tipo de demonstração de um registro insólito no sertão brasileiro, que tem uma simbologia extremamente complexa, tem representações de objetos muito estranhos, e essa região da Pedra do Picuí, hoje ela está submersa, porque fizeram uma barragem ali perto, então esses desenhos estão submersos, mas eles foram catalogados graças ao empenho isolado do Retumba, do Francisco Retumba, que copiou esses desenhos e deixou isso registrado, né? Então, próximo ao Picuí também são encontradas figuras
também esculpidas em pedra, numa região chamada Cachoeira do Pedro. E essas pesquisas também foram feitas pelo Gilvan de Brito, e segundo o Brito, elas também terão uma similaridade muito próxima ao que se encontra na Pedra do Ingá. Tem o município do Souza, onde encontram-se objetos voadores, instrumentos de controle. Tem uma série de petrogravuras encontradas que são completamente diferentes, né? Então, todo esse conjunto rupestre no Brasil, até hoje não teve um estudo sistemático. Não houve interesse, eu acho, né? Porque a história realmente do Brasil, ela não se aprofundou muito, né? No seu anterioridade ao descobrimento, né? E esses monumentos, esses símbolos e esses monumentos em rocha, eles permanecem praticamente inexplicáveis, na sua grande maioria, né? Em Boa Vista, por exemplo, em Roraima, nós temos no município de Lagoa Seca, no município de Brejo do Cruz e no município de Cubati também, inscrições, petróglifos completamente diferentes de tudo aquilo que a gente possa pensar. Em Minas, por exemplo, há um ano e pouco atrás, eu fui na região da Lapinha, né, que é a gruta da Lapinha ali, que a gente visita, pega um barco, vai até lá, paredão rochoso, lá, está tudo presente, quantidade de animais que tem gravados, mas isso são diferentes. Tem vários tipos de inscrições rupestres. Essas que eu estou citando não são pinturas, elas são forjadas na pedra, esculpidas na pedra. Né? Então o Brasil tem essa situação e abunda por todo o território brasileiro. Em Brasília, o Paulo Bertrand, que foi um historiador, Paulo Bertrand fez um levantamento absolutamente espantoso sobre, dentro do que ele pôde catalogar, mas ele criou um museu em Brasília que fica chama Museu do Homem do Planalto Central. O Paulo Bertrand já morreu, o acervo dele foi doado, né, a biblioteca dele, a família doou, mas o museu, eu tive lá alguns anos atrás, deve ter o que, uns 5 anos atrás, eu não sei se o museu ainda permanece no mesmo local, eu creio que sim. Está no lago, eu acho que é o Lago Norte, chama Museu do Homem do Planalto Central. O Paulo Bertrand, por exemplo, ele no museu ele copiou em pedra, né, a maioria uma grande quantidade de registros rupestres que ele foi fazendo um trabalho isolado, voluntário, pelo Brasil inteiro. Ele saiu, foi desenhando, catalogando. Então esse homem deixou registrado uma sequência de sítios rupestres. A hora que você chega no Museu do Homem do Planalto Central e vê a quantidade de coisas que ele passeou e viu, a gente fica espantado. Então o que prova que o Brasil é um território completamente desconhecido em relação a essas populações pré-cabralinas, né? O estado do Piauí, por exemplo, tem uma sequência de inscrições rupestres, tem um acervo arqueológico gigantesco. Então o Brasil tem um acervo arqueológico estupendo e, enfim, pouquíssimo estudado, né? Isso é efetivamente lamentável, né? Já está olá, Gandra, você está por aí? Não está. O que aconteceu com o amigo Gandra? Não faço ideia. Será que caiu a ligação dele? Não caiu nada, está online porque eu estava aqui. Mas está online? Está online, está comigo. Bem, mas L'Oréal, o que eu acho realmente é que pouca importância se tem dado a isso, né? Especialmente nas escolas, porque eu me lembro quando eu estudei em Portugal, eu conheci toda a história de Portugal, né? E muito mais aprofundada do que hoje aqui no Brasil, né? O pessoal do fundamental e do médio conhece, né? A Venezuela não conhecem quase nada, né? Conhecem muito pouco, né? Muito pouco. Não leva nem as crianças. Agora lá em Portugal, né? Nós estávamos visitando, fomos lá ao Castelo de Almorol. Isso.
E aí nós vimos as escolas levando as crianças para fazer um passeio de caiaque, né, pelo Tejo, e ao mesmo tempo, certamente, vão mostrar ali para eles a história de Almoró, essas coisas todas. Então, nem esse tipo de... Não, um museu, uma biblioteca, são muito poucos professores que se dispõem a isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo, ver se o Gandra aparece por aí, né? O Gandra não está... O pessoal está reclamando que ele não fala, ele ainda por cima não nos responde. Isso é difícil. Vamos a um pequeno intervalo musical e a gente volta já então para falar. Nós vamos falar no próximo bloco sobre as pirâmides, que existem provas de que na Bósnia existem pirâmides maiores que a do Egito. Vamos continuar com esse tema das pirâmides, não é isso? Ok. Então vamos lá, pequeno intervalo musical, é rápido, 5 minutinhos.